Boa tarde, pessoal. A todos e a todas, quero saudar a mesa, iniciando aqui pelo presidente dos trabalhos, deputado estadual Fernando Hugo, deputada Fernanda Pessoa, deputado Paulo Facó, todos autores do requerimento que requereu a presente sessão solene, o senhor Guto Benevides, presidente da TV Ceará, o presidente da Associação de Cantadores do Ceará, o companheiro Dimas Mateus, o nosso vereador Iraguaçu Teixeira, o acordeonista Rodolfo Forte, secretário de Cultura de Guaiúba, que é forte no nome e no peso, o nosso compositor, cantor Valdono José Torres de Menezes, e também cantor e compositor José Tomás Sobrinho, nosso Zé de Manu. Aí representando assim duas gerações de cantores e músicos de valor da cultura do nosso estado, do nosso Nordeste. A Serra do Araripe se ergue altaneira, anciã sertaneja, guardando fósseis de um tempo antigo, quando se diz, todo o sertão era mar, predestinado a isso novamente, quando se cumprir a profecia dos santos do povo, e o sertão virá mar, que o mar já foi sertão uma vez, é o que dizem também. Ali, há milhões de anos, nadaram peixes e voaram dinossauros. Nos sertões do Cariri, na confluência do Ceará, Paraíba e Pernambuco, o chapadão verdejante atrai gente há séculos. Oásis perdido no meio da caatinga, entre os séculos 17 e 18. Os portugueses encontraram ali o maior foco de resistência indígena na Confederação dos Cariris, que impôs pesadas derrotas aos brancos durante 3 décadas, até serem mortos ou expulsos da região. Um século depois, a região conflagrou-se novamente, sob o comando dos Alencar, Dona Bárbara, à frente dos filhos, primeiro na Revolução de 1817 e logo em seguida na Confederação do Equador, em 1824. Mas foi a partir do último quartel do século XIX que a região do Cariri ganhou maior projeção e também afluxo de gente do Nordeste inteiro, atraídos pelo Padre Cícero e seu catolicismo popular. Para a região, junto com tantos outros trabalhadores, migraram sanfoneiros, violeiros, poetas, artesãos, os mais variados, artistas do povo sertanejo. Muitos deles se deixaram ficar pelo pé da Serra do Araripe, nos arredores da Chapada, mirando de longe o seu verde. Januário, gente dos quitutes e dos Anselmos do Pajeú das Flores, foi um desses. Arribado para o Cariri, ficou por perto, na fazenda Caiçara, nas terras do Barão do Exu. O verde da Chapada ao longe, mas bem mais perto, o verde dos olhos de Santana, negra dos olhos de Holanda, gente distante dos poderosos Alencar, da banda dos pobres abastardados. Esperto, Januário conquistou primeiro as graças da mãe, para ganhar em seguida o coração da filha, e ali mesmo fazer casa e filhos no friozinho que descia da serra. Eu pediria um pouquinho d'água aqui, por favor. Luiz foi segundo dos filhos de Januário, tocador de fole e consertador de tudo que tivesse parecência com instrumento. Ao amanhecer do dia 13 de dezembro de 1912, Januário carregou o bacamarte e destabocou a arma no oco do mundo, para que de longe se soubesse que havia nascido outro filho de Santana, o que era menino macho. Dia de Santa Luzia, protetora da visão, o menino ganhou da santa o nome e do padre o sobrenome, Gonzaga, que era o nome todo de São Luís. E nascimento, pois era o mês do aniversário de Cristo. Luiz Gonzaga, do nascimento filho de Santana e de Januário, nascido para ser rei, que Januário viu a zelação correndo no céu,
para morrer no mar e pensou, abre aspas, esse menino vai ser gente, fecha aspas. O moleque não aprendeu apenas a tomar banho no riacho da Brígida e a fazer traquinice longe dos olhos da mãe. Na oficina do pai, a curiosidade sem tamanho lhe levou a tentar os primeiros acordes, manuseando forles, harmônicas, sanfonas, quantos nomes desse para as variações do mesmo instrumento. Ali mesmo, ouvindo Januário praquejar contra os instrumentos velhos, dificultando a afinação perfeita, Luiz tocou pela primeira vez, os olhos postos do pai orgulhoso e na mãe contrariada, que de sanfoneiro bastava um naquela família. O menino sertanejo, metido a sabido, aprendeu a tocar e a olhar para as mocinhas das redondezas. E foi por uma delas, uma meninota de nome Nazinha, que Luiz meteu-se a valente, desafiou o pai da moça em plena feira. Nazinha era branca, com fumos de riqueza. Não era para um negrinho qualquer, tocador de fole na ordem social de então. Luiz rebelou-se contra o preconceito e a confusão terminou com o pau comendo na zanga da Santana. Luiz, molecote, beirando os 18, proprietário da sanfona de 80 baixos, comprada com seu esforço, pediu a bênção do pai e a mãe e resolveu subir a serra para tocar no crato. Fez a pé a subida da chapada, a humilhação pesando nos ombros mais ainda que a sanfona, e foi bater na capital do Cariri. Ali vendeu a sanfona e como o dinheiro era pouco, embarcou para Fortaleza, num trem cargueiro, para só voltar ao Exu depois de quase 2 décadas, quando fosse gente, como queria Januário. Em Fortaleza, depois de saculejar um dia inteiro no trem de carga, Luiz Januário aumentou a idade e sentou praça no 23º Batalhão de Caçadores. Luiz, o pernambucano, soldado 122, que cortou o Brasil de ponta a outra, virou mesmo, foi corneteiro, bico de aço, e na primeira ocasião comprou outra sanfona, que puxar fole seria paixão para a vida inteira. Desligado do exército, após quase 10 anos, em 1939, esperando o vapor que ele levaria ao Rio de Janeiro para o Recife, Luiz experimentou tocar no mangue, por sugestão de outro soldado. Ali, em meio às putas, marinheiros de muitas nações, boêmios, vagabundos, estudantes, gente de toda espécie, Luiz começou a tocar a sanfona e a passar o pires, esperando a generosidade do público. Das calçadas dos bares, restaurantes e dances, Luiz adentrou nos salões daqueles ambientes, impecavelmente vestindo o seu terno, sapatos brilhando, a sanfona tocando valsas, tangos e mazucas da moda. Não era o Luiz do sertão, o menino do Exu, quem tocava ali. Era um artista do povo se travestindo para sobreviver. Numa dessas apresentações, em 1940, Luiz foi confrontado por um grupo de estudantes do Crato. Como é que um sertanejo do Exu, um caboclo de Pernambuco, tocava aquelas músicas e não tinha um número musical sequer que lembrasse a terrinha? Ameaçaram, na próxima vez, o pires só haveria dinheiro deles se tocasse alguma coisa do sertão. Luiz cavou fundo na cacimba da memória, remexeu lá embaixo e Januário emergiu com seu fole. Com aquelas coisas do pé de serra. Quando os cearenses voltaram, Luiz tocou e encantou todo mundo. E nesse dia o pires encheu e foi substituído por uma bandeja. E a bandeja encheu novamente. E Luiz, filho de Januário e Santana, nasceu de novo. O sertão buliçoso dentro dele. O mangue, perigoso, com suas brigas, o conflito permanente com a polícia, deu a Luiz também os contatos com o mundo da música, com a gente do rádio do Rio de Janeiro. Depois de tanto tentar a sorte nos calouros em desfile, na Rádio Tupi, sem nunca passar de uma nota 3, Luiz resolveu tocar uma coisa do norte, o vira e mexe. Ganhou o prêmio do programa de Ari Barroso, tirou a nota máxima e percebeu que havia espaço para a sua música, para a música da sua terra. A partir daí, o mundo do rádio abriu-se para ele. E em 14 de março de 41, gravou uma
de uma vez só, 2 discos de 78 rotações por minuto na RCA Victor. O primeiro com a mazurca, Véspera de São João, e a valsa Numa Serenata. E a segunda com o chamego Vira e Mexe e a valsa Saudades de São João del Rei. Ainda precisava fazer concessões, gravar um lado com uma daquelas valsas mazurcas ou tangos, e o outro lado com a música das suas, do seu sertão. Ainda não podia cantar suas músicas, sua voz não era o padrão que fazia sucesso no momento, devia se apresentar sempre impecável, terno e gravata. Ainda não podia mostrar o gibão de vaqueiro, o chapéu de cangaceiro, que o caracterizaram depois. Mas já mostrava toda a gravadora um gênero, o chamego, que nunca existiu. Vira e Mexe era, na verdade, um chorinho. Foi somente em 45 que o Luiz Gonzaga gravou a primeira vez, cantando com a sua mazurca, Dança Mariquinha, com a letra de Miguel Lima. Já havia gravado 25 discos e estava disposto a cantar e a fazer sucesso, cantando a sua terra. Mas Luiz sabia das suas limitações. Faltava-lhe um bom letrista, alguém que conhecesse as coisas do sertão e que fizesse os versos para as suas músicas. Lauro Maia, cearense que fazia sucesso na voz dos 4 ases e um coringa, recusou a parceria, alegando que só sabia fazer letra e música ao mesmo tempo. Mas indicou-lhe um cunhado, também cearense de Iguatu, Humberto Teixeira. Luiz procurou Humberto e lhe propôs a parceria. E já no primeiro dia, em 45, eles fizeram junto o Shot do Meu Pé de Serra, que seria lançado em novembro do ano seguinte. E conversando decidiram que precisavam de uma música própria, algo que lembrasse o sertão, que fosse uma característica do sertão, mas que fosse palatável ao gosto urbano. Pensando naquele baião de viola que os cantadores fazem quando elaboram o repente seguinte, eles imaginaram aquilo que viria a se constituir no dizer de inúmeros músicos e historiadores da música, uma revolução da música brasileira. A música baião foi uma espécie de manifesto, lançando novo ritmo, mas sua primeira gravação foi feita pelos 4 ases e um coringa. Talvez Luiz e Humberto pensasse que o novo ritmo desconhecido precisasse de um conjunto de sucesso para ser lançado. Baião foi um sucesso imediato, tão grande que Luiz Gonzaga só conseguiu gravá-lo cantando 3 anos depois, em 1949. Luiz e Humberto mostraram a todos como se dançava o baião. E o baião mostrou ao Brasil do Rio e de São Paulo que havia nas bandas do Norte outro país rico musicalmente, diferente, com uma sonoridade capaz de encantar e de se espalhar rapidamente pelo mundo inteiro, pelo cinema italiano, pelos Estados Unidos na voz de Carmen Miranda, pelo Japão. O baião de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira ganhou o mundo, tanto que em dado momento dos anos 40, todas as prensas da RCA Victor estavam ocupadas gravando os discos de Luiz Gonzaga. O menino do Exu virava gente, era consagrado pela voz do povo como o rei, sua majestade, o rei do baião. Com Humberto Teixeira, seu primeiro grande parceiro, Luiz compôs clássicos do cancioneiro popular brasileiro. Em 3 de março de 47, Luiz entrou no estúdio para gravar uma música que viria a se tornar uma espécie de hino popular brasileiro, a toada Asa Branca. Quando Luiz apresentou a música, Canhoto, passou um pires entre os músicos do estúdio, pilheirando, dizendo que aquilo era música de cego. Humberto Teixeira retrucou: vai ser um clássico. A profecia não demoraria a se cumprir. E se com Humberto Teixeira Luiz lançou as bases do baião, foi com outro pernambucano, o médico Zé Dantas, do Pajeú das Flores, que ela adentrou os anos 50, tocando em todo o Brasil. Zé Dantas, médico, fazendo residência no Rio de Janeiro, trazia os pés fincados no chão pernambucano, matuto do norte feito Luiz. Com ele, o baião ganhava em alegria e incorpora um elemento telúrico em comum. A terra da seca, da fome, da peste, pode ser também a terra da alegria, da fartura, da promissão. Com Humberto Teixeira, Luiz cantou o exílio do sertão em Asa Branca. Com Zé Dantas, o sertanejo volta para casa feliz, com as chuvas que caem
em A Volta da Asa Branca. Da mesma forma que teve que se impor para gravar as músicas do sertão e para cantar Luiz Gonzaga, também teve que brigar para usar o gibão do vaqueiro e o chapéu do cangaceiro. Ainda que fosse sucesso no Brasil inteiro, seus discos vendendo como nenhum outro artista, pesava o preconceito contra o nordestino, negro, pobre, que nunca estudou. Foi somente em 53 que incorporou definitivamente o gibão e o chapéu de couro e sua vestimenta, marca das suas apresentações daí para frente. Luiz passou por cima de tudo, de todos os preconceitos e de todas as dificuldades. A sua música conquistou o Brasil e o mundo. O sucesso veio e se foi. E o baião foi eclipsado pela bossa nova, pela jovem guarda, para só ressurgir quando os ícones do tropicalismo lançaram o novo velho Lua. A partir daí e até sua morte, Luiz voltou aos palcos mais uma vez, apresentando-se pelo Brasil inteiro, em companhia dos jovens da MPB, que o reverenciaram e dele diziam que era um artista que havia revolucionado a música brasileira. Gilberto Gil pediu a bênção ao velho Lua. Caetano gravou Asa Branca no exílio. Raul Seixas afirmou que Luiz e Elvis Presley eram almas gêmeas. E toda uma multidão de artistas brasileiros cantou novamente o sertão. Chico Buarque, Gal, e a música nordestina do nosso conterrâneo Fagner, Zé Ramalho, Elba, Alceu Valença e tantos outros. O músico norte-americano David Byrne se encantou com o velho Lua, que voltou de novo a cantar no rádio, na televisão, nos estádios, mas principalmente, onde mais gostava, na rua, nas carrocerias de caminhão, nos picadeiros de circo. Lua era rei novamente, que a majestade jamais fora perdida. Na última década de sua vida, seu parceiro mais constante foi João Silva, com um forró mais dançante ainda do que no início da carreira. Uma turnê com o filho Gonzaguinha popularizou ainda mais o velho Lua. Eram agora Gonzagão e Gonzaguinha, pai e filhos, enfim, apacentados após uma vida de tantos conflitos. O Rei Lua era de novo reconhecido e reverenciado por todos os que faziam a música brasileira, quando na segunda manhã de agosto de 1989, o Bacamarte, de novo, trovejou no sertão, desta vez para anunciar o choro e tristeza. Às 5h20 da manhã do dia 2 de agosto, no hospital de Santa Joana do Recife, a Asa Branca voou novamente para não mais voltar ao sertão. Partiu Luiz, aboiando, para não gemer sertanejo do norte, matuto da morte, como foi a vida inteira. O legado de Luiz Gonzaga deixou sua herança musical. Foi uma das maiores contribuições para a música e as culturas brasileiras. Luiz Gonzaga não apenas lançou os ritmos do Nordeste, o chachado, dança de cangaceiro, o xote e o mais importante de todos, o baião, criação sua de Humberto Teixeira, a partir dos ritmos populares guardados na memória coletiva do povo. Luiz Gonzaga lançou o próprio Nordeste. Ele mostrou ao país a identidade do sertão, com as dores e os sofreres do povo, mas também com a sua festa, sua alegria, sua sensualidade e sua irreverência. Na sua esteira, e em muitos dos casos apoiados por ele, o Nordeste invadiu o Sul, maravilha, com Marinês e Abdias, com Dominguinhos, Sivuca, Jacques do Pandeiro, João do Vale e tantos artistas talentosos e geniais. A genialidade de Gonzaga consagrou o trio Pé de Serra. Para acompanhar a sanfona, seu Luiz trouxe o zabumba, tocava nas novenas de sua infância, daquelas bandas populares do Cariri, e foi buscar nas ruas, nas mãos do povo novamente, outro instrumento tocado por um vendedor de cavaco chinês, que é o vendedor de chegadinha, no Recife, o triângulo. Foi assim que Gonzaga criou o seu design sonoro, como diz Caetano Veloso, contrapondo aos agudos do teclado o grave da zabumba e colocando o som agudo do triângulo em contraponto ao grave dos seus 120 baixos. Esta formação genial, invenção de seu Luiz, vale para o baião mais do que qualquer outra orquestra. E foi ela quem consagrou a música de Luiz Gonzaga e a própria música do Nordeste. Foi a partir de 1950 que Luiz Gonzaga passou a se apresentar sempre com sua banda, o Zequinha no Triângulo, que era o
o salário mínimo à sua esquerda, e o cantamilho no Zabumba, à sua direita, era o custo de vida, como ele chamava. Conservador na política, o velho Lula lançou a canção de protesto, muito antes de 68, quando gravou Vozes da Seca, parceria sua e de Zé Dantas, e Triste Partida, uma toada de Patativa do Assaré. Cantou o sentimento do povo do Nordeste, foi a sua voz mais altiva, cantando o vaqueiro, cangaceiro, o roceiro, o homem do povo, louvando a valentia das mulheres sertanejas, falando das dores e das alegrias, das desilusões e dos sonhos e das esperanças do povo. Estou finalizando, senhor presidente. Foi um artista popular. Luiz Gonzaga foi o Homero do nosso povo, cantando a nossa guerra particular, contra a seca, a fome, a miséria, a nossa Ilíada, em músicas como Asa Branca e Triste Partida. Foi ao mesmo tempo o rapisodo da Odisseia sertaneja, o seu próprio Ulisses, seja na esperançosa, a volta da Asa Branca, seja narrando as peripécias do retorno do herói em Respeitando o Januário. Foi um artista popular, muitas vezes desprezado pelos grandes palcos, que preferia cantar nos circos e nas carrocerias de caminhão, e que se orgulhava de ter tocado em cada cidade desse imenso país que tivesse mais de 400 habitantes. Sua vida foi mesmo a vida do viajante, andando por aí para ver se um dia descansava feliz. A música de seu Luiz continua influenciando sucessivas gerações, aonde houver um cego sanfoneiro, um anônimo qualquer puxando o pé de bode, nas latadas das periferias, no meio das feiras, nas festas de casamento, haverá a música de Luiz Gonzaga, canto universal, clássico da cultura popular, imortal, pois enraizado na memória e no coração do povo, como disse Dom Astrégésilo de Mesquita, bispo de Afogados da Ingazeira, no Pernambuco, morto em 2006. Luiz Gonzaga compõe a trindade sertaneja, ao lado de Lampião e de Padre Cícero. Como outro Luiz, rei e santo da França, Lua foi rei e é santo do povo do Brasil, coroado e canonizado ao som da sanfona, do zabumba e do triângulo, fazendo o milagre da vida e da música, perpetuando o som do fole de Januário no pé da serra do Araripe. No ano do seu centenário, o Nordeste vive uma das maiores secas já registradas. Quem sabe, o dia 13 de dezembro de 2012, a experiência sertaneja das pedrinhas de sal, abençoadas por Santa Luzia, não nos dê a esperança de um bom inverno em 2013. Aí a festa será completa e iremos até quebrar barra, até pegarmos com a mão o sol de um novo mundo a surgir no horizonte. Viva Luiz Gonzaga, o rei do Baião!